Olha só, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão. Nosso aulão para falar do robô, da automação, né? Principalmente o que acontece, o que está acontecendo dos nossos processos quando a gente fala de aposentadoria rural. Pensei. Quem que eu vou trazer para um super aulão que traga uma outra visão, que traga um conteúdo diferenciado, que realmente tem experiência, que vem agregar? Nosso amigo, referência aqui do direito previdenciário, em todos os sentidos, né? Referência como pessoa, como profissional, como autoridade, está rodando o Brasil inteiro aí com o Authority Prev, deixando muito conteúdo por onde passa. Então, seja bem-vindo, Dr. Cleiton Ferreira. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Esse assunto já me chamou a atenção. Né? Já me chamou a atenção. Quando você me convidou, que você me disse que a gente ia falar sobre ele, com esse título ainda mais, o robô não pode vencer, eu fiquei logo interessado, porque como você falou, eu atuo no previdenciário, eu como juiz de direito previdenciário, um chefe, né, vejo muitas ações, é o dia a dia, meu dia a dia são ações de direito previdenciário, então para mim, nada mais natural do que falar sobre o tema, junto com você também, que é referência. Você fez muitos elogios para mim, mas eu estou aqui do lado de uma referência também no direito previdenciário. Ó, meu coração, gente, estou me achando. Gente, olha aqui, gente do Brasil e do exterior nessa live, tá? Olha aqui, ó, tem gente de Portugal, tem gente do Pará. Hoje a gente falou muito do Pará, né? Tem gente da onde aqui? Ó, o pessoal dizendo, é o melhor juiz desse Brasil, juiz nota 10, queremos cupom. Ah, doutor Itipré, calma, gente. A primeira é entregar o conteúdo, conversar aqui com vocês, depois a gente fala de cupom. Né? Ó, doutor Cleiton, amo é o cara. Tem gente de Minas. Vai dizendo aí, de onde você Maranhão, Rondônia, coloque aqui da onde vocês estão acompanhando. Que a gente prometeu e a gente vai cumprir, que a gente vai entregar conteúdo e dicas aqui práticas para que você chegue, né, amanhã no teu escritório ou amanhã a sextou, chega segunda-feira, pensa, coloca em prática e veja o que vai acontecer aí com os teus processos de aposentadoria por idade rural. Gente do Amazonas. Recife, ó, Recife, aqui perto, né? Aqui perto de onde? Estou pensando que eu tô tá em Balneário Camboriú. A gente está aqui no estúdio, gravando essa aula especial para vocês. Ele acha que está em casa, tá, gente? Aqui perto. Mais de 1.000 quilômetros. Tem gente de Aracaju, que é Aracaju, Teresina, Bahia, Rio Grande do Sul, doutora Mirta, Bauru, que coisa boa, gente. Bahia, Piauí. Tem gente de Arapiraca. Tem não, não. André Gonçalves, Arapiraca, Alagoas. Rio de Janeiro, Minas, Porto Velho, Planaltina, Capela, Alagoas, Natal. Que coisa boa e que bom ver essa quantidade de advogado, previdenciarista interessado em entregar mais resultados para os segurados, dos clientes. É muito legal ver que não está de qualquer jeito. Isso. Né? E precisa porque a falta de qualidade na entrega do serviço na advocacia. Não vou falar, você está aqui para explicar mais sobre isso, mas assim, do lado de cá, quando a gente recebe uma petição que não foi bem feita, que não teve um estudo adequado, quando a gente percebe que aquilo ali é mais uma como a gente está falando agora, né? Advocacia predatória, aí isso só vai atrapalhar a sua carreira, a sua jornada como advogado, como advogada. Isso aí, gente. A gente vai pedir um favorzaço para vocês. Já dá um like, já encaminha esse link dessa live para algum amigo teu, aquele previdenciarista que vive te perguntando as coisas, né? Tem preguiça de pegar lá, ó, ser esforçado e estudar, vem para a live, que aqui tem dica prática, né? E a gente prometeu e a gente vai cumprir. Então, bora falar, vamos começar? Vamos lá, para não perder tempo. A gente tem uma horinha aqui, ó, para entregar as coisas para vocês. Olha o tema da live. O robô não pode vencer um verdadeiro segurado especial. Qual que é a diferença? O que chama atenção aqui não é o robô, gente. Tá? É o verdadeiro. Presta atenção, um verdadeiro. Então, quando a gente tem realmente um cliente que é segurado especial, alguém que está ali advogando para conquistar aquele benefício, aquela aposentadoria por idade rural, tem que ser de verdade. A documentação tem que existir, ou você garimpar esse documento, né?
E aí, nesse caso, é inconcebível que a máquina te pare. Uma coisa, uma tecnologia que vem para ajudar, né? Para tornar esse processo mais rápido, dar agilidade nesse processo, para que o processo não fique lá naquela fila nacional por muito tempo, viria a acabar, né, em indeferimento. Então, quando a gente tem um verdadeiro segurado especial, alguém que realmente tem a idade, tem os requisitos, tem a carência, não é justo que o robô indefira o teu processo. Depois eu vou fazer uma pergunta para ele. Coloque as perguntas que vocês querem fazer aqui que eu vou ler, tá? Mas eu tenho uma aqui, ó, que eu já vim preparada para fazer depois. Mas eu vou perguntar por cima. Por cima. Aí, ó. Posso indeferir perguntas? Já, aqui lê. O povo se inscreveu, veio, esperou a gente entrar. Problemas técnicos e não técnicos. Foi. Ele pode interferir, gente? Sim, diga pode aí. Tudo, né? Eu vou falar que não pode, eu não sou bobo. Mas bora lá. Quero saber o seguinte. Já tinha ouvido falar desse robô que indefere os requerimentos administrativos? O que se ouve lá daquele outro lado de lá? Nem, a gente não pode chamar de justiça de calção, né, gente? Não é INSS. Mas daquele outro lado de lá, se tem rumor, se isso chama atenção, se ainda não está chamando tanta atenção. E aí? Bem, a gente sabia, a gente tem uma noção, né? Do trabalho, sabe que tem uma tentativa de automatizar os serviços públicos e que o INSS, sim, fazia uma análise com base em inteligência artificial, é só o que se fala. Mas eu não fazia ideia, a gente foi depois de uma conversa desse convite que a Grace me fez, a professora Grace, eu não fazia ideia que era dessa forma. Sinceramente, eu não achava que, assim, para vencer um problema que é a fila, a enorme fila, a gente sabe que tem uma fila enorme, a solução que se encontraram ofereça uma solução, mas que venha com certos, eu diria, alguns contratempos que, às vezes, mais atrapalham do que facilitam. Exatamente. E bora conversar aqui, gente. Primeira coisa que a gente tem para falar para vocês é isso aqui. Não adianta a gente meter um malho no robô, meter um malho no INSS, na justiça, sem entender como é que funciona o lado de lá. Então, primeira coisa, existe possibilidade de concessão automática da aposentadoria por idade rural? Existe. Entrou o teu processo, ele vai para a fila nacional e quem vai analisar no primeiro momento é o robô. Então, ele só vai conceder a sua aposentadoria por idade rural se duas coisas acontecerem aqui. Além dos requisitos, que é a idade e a carência. Então, além dos requisitos, duas coisas o robô vai identificar, vai detectar. Primeiro, existe instrumento ratificador no sistema? Que sistema? No sistema do INSS, nas informações que o INSS busca, né? No CNIS, nos sistemas, benefícios anteriores também, instrumento ratificador. E se ele não encontrar nenhuma contraprova. Então, o processo pode estar, doutor Cleito, recheado de prova boa, de documento válido, documento contemporâneo, né, comprovando todo o período. Se tiver alguma contraprova no sistema, o robô vai indeferir, tá? Um pensamento melhor, se a gente tiver uma expectativa melhor ali, né, uma fé, ao invés de ele indeferir, ele pode tornar nulo, né, como se fosse um indeferimento parcial de um período e deixar pendente o segundo período, tá? Isso pode acontecer também, mas concessão só se não tiver contraprova e se tiver instrumento ratificador. Concessão automática a gente está falando, que é bem diferente, tá? Passando aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui pra gente também, né? Isso. Ó, povo, eu preciso desse juiz aí para me aposentar, viu? Seu Elismar. É o melhor juiz, São Paulo. Problema tem CAF indefere automático. Como preencher a declaração? Já vamos chegar lá. Sou fã desse juiz. Interessante, né? Como esse mundo está perdido. A gente é fã de juiz, gente. Vocês já pararam para pensar que antes o advogado malhava o pau no juiz, como malha no INSS, né? A gente tem aquela... Preciso dessa sentença, eu preciso, o juiz foi lá e fez, o juiz não viu aquilo, o juiz... Desse aqui a gente é fã, né? Eu vou começar a fazer umas malvadezas. Tá? Vou falar até arrastada aqui, vou começar a fazer umas malvadezas. Não consegue, né, gente? Não consegue. Só nos teus livros de ficção. Não consegue. Depois a gente vai chegar nos livros dele, que tem umas novidades boas aí pra gente também.
Bora lá. E o que o robô leva em consideração, tá? Na hora de ratificar. Quando a gente fala em ratificar, lá o INSS criou, né? Depois da lei 13846, que teve essa transformação na comprovação do exercício de atividade rural, o ofício circular 46 famoso. O que é esse ofício circular? É uma orientação de como o servidor tem que analisar. Só que aqui a gente não está falando de servidor. Mas dentro deste documento, tá, o INSS, ele abre, ele publica, ele fala quais os sistemas que ele considera ratificador. Qual documento? Qual informação? Então, as informações acerca do período de exercício de atividade rural que se pretende comprovar. Onde é que a gente coloca isso, o período? Lá na autodeclaração. Então, o robô lê a autodeclaração? Lê. A autodeclaração, o robô lê. Ele identifica o período. A autodeclaração eletrônica, tá? Então, ele pega aquele período e vai fazer um batimento com as bases governamentais. Exemplo, DAP, que agora foi substituída pela CAF, SNCR, CAFIR, CIPRA e outras bases governamentais que têm a ver com o segurado especial. Então, ele vai fazer um empréstimo bancário. Ele deixa um rastro lá do exercício de atividade. Ele deixa um cadastro, né? Nos órgãos públicos, ele deixa um rastro, ele deixa um cadastro, certo? Então, um documento desse válido e contemporâneo é capaz de ratificar 7 anos e meio. Vou fazer uma pergunta agora para o Dr. Cleiton, se ele lembra que antes dessa lei, que foi lá em janeiro, veio uma MP primeiro, 871, e depois se transformou em lei em julho, tá? Gente, era um grande fluxo de judicialização de aposentadoria e cuidado rural, porque o INSS exigia um documento por ano. Por ano, para cada ano, um documento para cumprir a carência de 15 anos. Tu lembra dessa época? É absurdo, não era dessa época. E antes de ser especialista em direito previdenciário, era tributarista, ó, passou para o nosso barco, viu? Então, assim, antes era um documento por ano. Então, o que acontecia? Muitas ações. Tudo indeferido no administrativo. Então, se hoje a gente está reclamando, não vamos mais reclamar, gente. Vamos agir com técnica, vamos prestar atenção. Tá? Porque antigamente o buraco era mais embaixo. Então, era muita judicialização. E aí tem gente que pergunta assim, por que não é mais tão usual a justificação administrativa? Porque é mais fácil ir atrás de um documento desse aqui, que ratifica 7 anos e meio, do que testemunha atrás para a esfera administrativa. Né? A gente não está falando de testemunha lá com o Dr. Cleiton, a gente está falando lá de ser ouvida por um servidor do INSS. Né? Que às vezes pode ser tendenciosa, às vezes existe lá um rol de perguntas muito taxativa, o servidor não tem uma liberdade, né, na hora de decidir pela concessão pelo indeferimento, ele tem que se basear em documentação. Então, existe uma série de contratempos aí. Mas o que eu quero chegar no ponto da gente passar é dizer que instrumento ratificadores, eles ratificam cada um 7 anos e meio. Então, eu preciso de 2 documentos válidos e contemporâneos para uma aposentadoria por idade rural, por exemplo. E existem alguns instrumentos ratificadores, Dr. Cleiton, que estão lá no CNIS, por exemplo. Se o Dr. Cleiton concede um salário maternidade rural de uma segurada especial, aquela concessão que ficou lá no CNIS ratifica 7 anos e meio. Isso aí é uma mão na roda, gente. Um benefício por incapacidade temporária, que o segurado é segurado especial rural, ratifica 7 anos e meio, só vai precisar catar, garimpar o outro. Então, se tornou muito mais fácil. Mas o perigoso é a gente, sabendo de tudo isso, perder para o robô. Então, vamos para frente aqui. Quais são as contraprovas mais comuns que a gente encontra no CNIS? Eu vou perguntar para o Dr. Cleiton, porque ele sabe. Né? O que o CNIS, quando tu olha lá para aquele CNIS, tu vê que o INSS indeferiu. Aí tu vai olhar, existia um vínculo urbano realmente. Eu atuo em Santana do Ipanema, Alagoas. E no Nordeste o pessoal viaja muito para o Sul, vem para cá. Né? Na época ia para São Paulo. E é o que mais acontece, né? Um vínculo em São Paulo, um vínculo às vezes na capital, um vínculo urbano em qualquer outro local dentro desse período que ela falou, 7 anos e meio. Aí
Tá no CNIS, acabou. Né? É uma confusão para poder lutar contra essa contraprova. Exatamente. Então, tá no CNIS, é contraprova. É uma informação que está no sistema, gente. Tá? Então, quais são as contraprovas que o robô vai levar em consideração? Existe atividade urbana no mesmo período que tu está alegando que o teu cliente exerceu atividade rural? Pode ser concomitante? Não, não pode. Por quê? Qual é o conceito? A gente chega lá no conceito de seguridade especial, ele tem que tirar o sustento da sua família, dele, ali do exercício de atividade rural e não urbano, né? Existe vínculo lá como MEI, existe algum CNPJ em aberto, contribuinte individual, empregado urbano, isso é contraprova. O que mais? Existe remuneração registrada do sistema incompatível com aquela atividade que ele alega exercer lá na autodeclaração? Tudo é contraprova. Então, quando o robô acha uma contraprova, a prova está ali na cara do gol que ele não vai conceder, vai indeferir. E agora deixa eu fazer só um adendo aqui, porque você falou sobre os 7 anos e meio. Antigamente, eu não sou dessa época, né? Mas se você... Só eu que sou da época, tá? Logicamente, quando se achava um período de 1 ano e tinha que se provar ano a ano, aquele ano era descaracterizado. Isso! Hoje você perde o quê? 7 anos e meio. Exatamente. Se a pessoa teve um vínculo de mais de 120 dias ali naquele ano, você perdeu 7 anos e meio que vai ficar aí depois, né? Então, é por isso que é tanto indeferimento, por conta de vínculos urbanos que não sejam lá do passado, né, da década de 90. Exatamente. E agora, o mais importante, agora tu vai entender o que o robô faz. Tá? E depois a gente vem com a parte prática que vocês querem saber mesmo, tá, Gris, quais os cuidados, o que a gente precisa fazer para não ficar refém desse robô. Porque, gente, umas 2 semanas atrás, a gente teve, passa ali, ó, a gente teve, acho que 3 indeferimentos, um atrás do outro. Automático, eu me senti uma perdedora total. Porque quando tu perde para o servidor, para o humano, né? Quando tu perde para o juiz, para a sentença lá e tal, fundamentado, mesmo a gente revoltado, é uma coisa. Agora, o robô, aí que joga todo o teu trabalho lá no lixo, não dá. Então a gente precisa entender como é que funciona. O robô vai fazer um primeiro batimento e ele vai te trazer 3 possibilidades. Vai bater com o quê? Com a informação do CNIS e das bases governamentais. Primeiro, nada está impedindo a concessão no período. Então, quando aquela informação não descaracteriza ele de seguridade especial. Exemplo, existe um vínculo urbano em aberto por até 120 dias no ano civil. A gente sabe que isso é o limite para que o segurado especial exerça atividade diferente da rural. Exerça atividade no período que antigamente era considerado entre safra, né? Uhum. E aí até tiraram isso da legislação, essa questão da entre safra, porque entenderam que existem outras atividades rurais que não tem safra, né? Então, a gente tem que, tirando essa palavra, a gente entende que ele pode exercer atividade urbana por até 120 dias. Ótimo. O que descaracteriza quando a informação descaracteriza como segurado especial? Então, ele vai dizer assim, ó, isso aqui não é impeditivo, este período descaracteriza, acabou, tá? Indeferido ou pendente. Quando é que o robô deixa o período pendente? Entendam, quando o período está pendente, ele não vai conceder e não vai indeferir. Ele vai passar para o servidor. Só quando estiver pendente, tá? Então, quando que fica pendente? Quando existe informação de exercício de atividade rural, mas ela não é suficiente nem para descaracterizar e nem para ratificar. Então, ficou aquela... E aí, vai para o servidor. Ficou pendente, certo? Aí o servidor depende do quê? Do teu processo, das provas lá do artigo 116, das provas do artigo 106 da lei de benefícios. Então, gente, entendam que este é o primeiro batimento só que o robô faz. O robô faz 2 batimentos, doutor Cleide. E nós já vamos chegar na parte que ele vai falar um monte aqui para vocês. Tá? Por quê? A gente precisa passar por essa parte do administrativo, o robô está lá, né, como uma erva daninha, está lá no administrativo, ainda não chegou na justiça, esse robô, graças a Deus. Tem notícias que o robô vai chegar na justiça também ou não? Eu acho que já chegou. Gente, então vamos calmar o coração, porque eu quero saber mais sobre isso. Não sabia disso. Vamos lá. Olha só, gente. O segundo batimento vai analisar as bases para quê? Para ratificar.
tá? Ele não conseguiu indeferir, ele não conseguiu conceder, ele vai tentar ratificar o período. Nada descaracterizou ele. Então, vamos tentar ratificar. E aí? Resultado final dessa análise. Três possíveis status, tá? Depois do segundo abatimento. Primeiro, ele valida o período. Quando? Quando ele entende que existe instrumento ratificador no sistema do INSS e ratifica os 7 anos e meio, tá? Para formar o tempo. Outro resultado, inválido. Quando ele invalida, tá? Ele descaracteriza todo aquele período, tá? Da autodeclaração, que foi autodeclarado. E quando ele deixa pendente, ele faz a mesma coisa. Então, são 2 batimentos. Um para achar contra a prova e o outro para ratificar. Certo? Certo. Concessão a gente já falou, tem que ter tudo bonitinho. O que a gente precisa trabalhar para evitar o indeferimento automático, gente? Por que a gente se revolta tanto, eu pelo menos, eu acredito que vocês estão nessa live também, com o indeferimento do robô? Se a gente fez tudo certo no processo, se a gente coloca documentação em ordem cronológica, se a gente faz lá uma petição administrativa, né? Aí tem gente que, pô, meu benefício, meu requerimento foi indeferido de maneira automática. Por quê? Por que o INSS não leva em consideração os documentos que eu coloquei lá, as provas, a petição, a que eu expliquei, né? E aí a resposta é a seguinte. Primeiro, que o INSS não se emociona. A gente tem que entender isso. Não adianta contar a história mais linda para o INSS. O doutor Cleide, será que adianta? Depois eu vou perguntar, né? E outra coisa, o robô não lê petição. O robô não lê petição. O que o robô lê? Bases governamentais e elementos que descaracterizam o segurado especial. Estão lá no CNIS. É isso que ele faz. Ele pega a tua autodeclaração e aquelas informações, a autodeclaração eletrônica, quando ela é física, ele também não lê. Tá? Depois a gente chega nas dicas práticas disso aí. Tá? Então, assim, onde que a gente erra? Onde os advogados erram sem perceber? E aí a gente precisa se perguntar, é com robô ou sem robô? Porque com o robô, eu erro quando eu não ajusto o CNIS de maneira prévia. Quando eu não observo que existe as contraprovas do CNIS, os empecilhos para a concessão e deixo o robô passar, fazer o batimento e negar. Tá? Então, qual é o meu trabalho como advogada previdenciarista aqui de excelência de alta performance? Arrumar o CNIS antes do robô passar. Tem vínculo em aberto, eu fecho o vínculo. Tá? Tem atividade de natureza urbana em aberto, eu fecho a atividade. Tá? Tem alguma coisa que eu preciso ajustar, alterar código. Ele era contribuinte individual rural, mas pagava no código errado como contribuinte individual urbano. Altera o código. Tá? Então, são várias coisas que a gente pode fazer para evitar que o robô descaracterize o teu segurado especial. Por isso que o tema de hoje é o robô não pode, né, parar e deferir quando a gente tem na mão, na nossa frente, sentado na nossa frente, um verdadeiro segurado especial. Né? Então, na análise automatizada, a atuação do advogado deve ser sempre preventiva e estratégica. Então, agora, gente, vocês sabendo o que o robô faz, a primeira coisa que eu vou cuidar é o que tem nas bases que vai me ajudar e o que tem no CNIS ou nos sistemas do INSS que podem me prejudicar. E eu arrumo antes. Pensei em petição administrativa? Nesse momento? Não. Pensei em arrumar, organizar, em ordem cronológica, minhas provas, documentos válidos, contemporâneos. Não estou falando de prova, não estou falando de um processo que vai ser analisado pelo servidor. Eu estou falando do robô que não vai ler tua petição, não vai interpretar os teus documentos. Tá? E aí, no segundo momento, a gente tem a pergunta que não quer calar aqui do doutor Cleiton, para a gente começar esse debate, que é o seguinte. Eu sei que é uma pergunta tua também. É isso aqui, ó. Como que o juiz está lá trabalhando, a gente tem o tema 350 da STF, quer toma uma aguinha antes, que agora tu vai falar bastante, e nós vamos começar a apertar. Como que o juiz entende o tema 350 do STF, que exige o prévio requerimento administrativo, tá? Como que o juiz entende o indeferimento do robô? Esse indeferimento que não leva em consideração a prova que está no processo,
a petição administrativa que está no processo, a validade da prova, a força probatória que está ali dentro. Mas eu tenho um indeferimento, que é o que o STF, né, diz, olha, para que o teu processo judicial, né, não perca, não venha caracterizado com falta de interesse de agir, você deve entrar com um requerimento administrativo prévio. E se eu entro e o robô diz tchau? E aí eu judicializo, eu já posso judicializar. Como é que o juiz que está lá, né, no seu gabinete, cheio de audiência, cheio de testemunha para ouvir, né? Qual é o recado que a gente está dando para ele? Doutor, meu benefício foi indeferido aqui, ó. Meu segurado especial tinha tudo, tem plano. E ele olha para o processo, às vezes, ali administrativo e diz, nossa, realmente o INSS errou, porque tem a prova, tem uma petição aqui. Só que ele não se liga que quem deferiu não foi o servidor. Ele não se liga que o INSS não leu a petição. Ele não se liga que o INSS não viu a prova. E agora eu quero saber como que o juiz entende isso. Em primeiro lugar, deixa eu só explicar algo que, para mim, é muito importante. Tudo isso que você falou leva a gente para o seguinte raciocínio. O que está acontecendo? A gente tem uma sobrecarga muito grande de trabalho em todo canto. Tanto no INSS quanto na Justiça. Certo? E o que hoje é a maior preocupação? Qual que é a maior preocupação hoje que eu vejo dentro do Judiciário? Que essa carga de trabalho não venha daquela, como eu já falei antes, a advocacia predatória. E o que é isso tudo aqui? É uma forma de passar para você para que você não caia nesse tipo de advocacia. Porque a advocacia predatória, ela não leva em consideração isso. São petições de todo jeito. O cara faz de todo jeito. O cara quer, às vezes, só um indeferimento mesmo. Então, para ele, não faz diferença se ele está vendo se tem ou não no QNI, se tem vínculo urbano aberto. Não faz. Ele só quer a quantidade de processo para poder, no final do... É um cassino, sabe? É um cassino, é uma roleta. Né? Vai, joga lá e vê se quando estiver saindo, tendo deferimento, ele está ganhando. Então, isso a gente quer evitar. Porque é algo que prejudica todo mundo. Até quem tem direito, que fica esperando outro processo, né? Mal feito, mal organizado, que não passa por nada disso. E aí essa fila enorme, e as pessoas que realmente têm direito de verdadeiro segurado especial ficam esperando. Né? Então é por isso que é tão importante esse assunto. E aí, quando a Grace me falou, tudo explicou, a gente conversou sobre essa aula antes, eu não atentava para isso. Eu não atentava para essa questão desse robô e esses batimentos. Porque é simples, a gente está no nosso trabalho e para o juiz, a gente já tem tanto sistema para tomar de conta. Vai tomar conta do sistema do INSS agora. Então assim, aí, aquela coisa, pô, veio o INSS indeferido, ele indeferiu. Né? Então, para a gente, o tema 350 do STF, ele foi cumprido ali. Teve um indeferimento. Teve um indeferimento. O que pode ser discutido numa ação judicial quando há esse indeferimento dessa forma? Talvez seja aquele artigo 50 da lei do processo administrativo, né, que fala sobre a motivação do motivo. Né? E aí é uma questão nova, é algo que tem que se discutir. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai mais conseguir fugir desse tipo de automatização. Né? Como você perguntou, será que tem um robô também na justiça? Isso. Vai vir. Se não vai vir, ele já tá em alguns lugares sendo colocado em testes. Mas por incrível que pareça, tem essa mesma finalidade com essa mesma premissa de quê? De analisar se a ação tem ou não condição de ser julgado o mérito. Então vai ser um robô que, ao invés de julgar se é... Julgar o mérito, ele vai ver se tem... Ele indefere a petição inicial. Ou seja... Ele julga extinto. Porque também ele não vai fazer coisa julgada ali. Aquela decisão. Não vai ler. Ele não vai ler. Ele não vai analisar o documento. E sempre... Agora, a diferença na justiça, porque a gente está falando de uma instância muito mais, digamos assim, responsável do ponto de vista da questão da dignidade da pessoa humana e da justiça em si, vai sempre passar pelo crivo de uma pessoa. Então, é o juiz que vai assinar lá. Né? Não sei como é no INSS, tem uma pessoa que assina. A gente está dando a dica, né? A gente está dando a dica agora, eu tenho certeza que ele vai ficar com o olho atento lá.
Isso foi um servidor ou foi um robô? Sim. Porque o robô ele vai pegar. Então nem tudo está perdido. Mas é bom. É bom, sabe por quê? Porque se eu sei que foi o robô que interferiu, eu sei que a pessoa deu um vacilo ali. No que diz, no vínculo urbano. E aí ele vai ter que vir com a petição inicial do processo judicial já com essa, entendeu? Trazendo já mastigado para o juiz. Porque, meu amigo, minha amiga, ó, preste atenção numa coisa. Tem que dizer, tem que falar sério. O mundo não gira no seu redor, não. Tem um monte de gente também querendo a mesma coisa que você quer. Então, ou você faz a coisa do jeito certo, caminha na linha, ou então vai ficar para trás, porque tem outras pessoas que estão passando na frente com os mesmos problemas, com o mesmo processo, querendo o deferimento, e quem fizer melhor vai receber primeiro. Com certeza. Então, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês, que é o intuito desse aulão, dessa live? Faça o teu feijão e arroz bem feito, como diz o Tasso. Tasso fala muito isso nas aulas dele. O que é o feijão e arroz? Não deixe que nada atrapalhe a análise do direito do teu cliente. Então, quando... já pensou, gente? A gente entra lá agora com a nossa petição judicial. A gente já teve o indeferimento automático do robô. A gente entra com a petição. Já pensou se o juiz não analisa, não chega no juiz o nosso processo? Não chega no juiz. Então, a gente vai pegar esse robô que vai ver condições da ação. Tem condições, não tem condições. Tu tá preocupado com o documento que tu colocou, o que tu botou, a jurisprudência, a doutrina, o teu storytelling, nós já vamos chegar lá. Não adianta, porque o robô não vai ler. O robô da justiça também não vai ler. O que a gente quer dizer com isso? Existe um preparo, existe uma previsibilidade, existe uma necessidade que o advogado esteja atento antes de protocolar um requerimento administrativo, antes de ajuizar uma ação. Tá? Então, quando a gente fala de requisitos para condições da ação, requisitos de uma ação judicial, isso acontece no administrativo também. E no caso do robô que indefere os nossos pedidos, a nossa aposentadoria por idade rural, gente, é CNIS e base governamental. Então, se você sabe que o robô vai passar por lá, por que você, advogado previdenciarista, não passa antes? O Gris, deixa eu só fazer mais um, né? Porque essa semana eu fiz audiência, certo? E, por incrível que pareça, o que a gente ainda traz é de CNIS e base governamental. Procura se tem DAP, né? Muitos processos ainda são DAP. Deixa eu fazer uma pergunta já aproveitando. Tu tem acesso ao CNIS? Tem. Assim, está no processo. Porque está no processo. Porque está ali no processo. Tá no tem processo. Acesso aqui. Presta atenção nisso, gente. Isso aí é ouro, é ouro. Tu tem acesso ao CNIS que está no processo. Certo, Aí você, do outro lado, vai lá, imprime o CNIS, bota no processo. Né? Vê o que deu de errado. Ao invés de tu acertar ele antes de judicializar, não. Deixa o CNIS do jeitinho errado que já estava lá. Deixa eu dizer, ainda coloca o CNIS que vem no processo administrativo com 50 folhas. A gente vai procurar 50 dos vínculos, das remunerações. Aí tem, não sei porque aquela impressora do INSS é daquele jeito, porque é uma bagaceira de palavras, um monte de nome assim, para você achar uma... É difícil, pessoal, como eu falei, as coisas estão correndo muito rápido, a gente não tem tempo não, você tem que facilitar a vida de todo mundo ao seu redor, que a sua vai ser facilitada dessa forma. Me ajuda a te ajudar, o recado é esse. Né? Bora lá, vamos chegar com as perguntas que vocês querem aqui. Eu vou pedir aqui, ó, para o pessoal da nossa equipe que está aqui, entrar aqui na live de novo para a gente poder acompanhar o... Estou acompanhando. Está acompanhando aí? Se tem pergunta? Tem, então está interagindo, bora lá, que eu não consegui ver nada aqui. Tem coisa boa? Eu estou sem óculos, nem aí. Esse juiz é muito gente boa, porque ainda não pegou o processo de vocês. Vamos lá. Pergunta se no processo administrativo o requerente não apresenta autodeclaração. O processo judicial pode ser julgado improcedente por esse motivo, mesmo tendo nos autos provas documentais robustas? Pô, gente, quem concede benefício não é o juiz. Quem concede benefício é o INSS, então tu tem que seguir aquela normativa. Se precisa de autodeclaração, como é que o INSS vai identificar se o teu segurado tem a carência se tu não fala, se tu não preenche a autodeclaração falando assim, ó, ele começou no ano tal,
está até hoje exercendo atividade rural. Eu tenho uma solução para isso. Ah. Agora eu não sei se é o 1196, é um tema que tem no STJ. Ele ia ser julgado agora, mas em março parece que houve um pedido de vista, que é aquele que, quando falta documento no processo administrativo, o prazo da DE é desconsiderado quanto o da citação, para efeito de remuneração. Aí Exatamente. você chave bênção, meu amigo, isso é retroativo. Já foi. E às vezes tu pede assim, 2 salários de benefício, 30% do retroativo, 30% de zero é zero. Porque o processo lá é 45 dias, 60 dias, acaba. Entrou com a petição, alguns lugares demoram mais, mas assim, lá entrou com a petição 60, 70, 90 dias. Então, o quê? 3 meses que a pessoa recebe de retroativo e tchau. Então, vale a pena ter esse cuidado, vale a pena preencher a declaração. Só lembrando, tá, gente? Tem muita gente que diz assim, Grace, como é que eu faço para fugir do robô? Ninguém quer passar pelos 2 batimentos. Existe um jeito de eu fugir do robô? Existe. O que ajuda a gente a fugir do robô? Não preencher a autodeclaração eletrônica. Eu posso falar agora, se é do INSS, ele não pode. Ele só pode ir aí, gente. Se eu não preencho a autodeclaração eletrônica, eu chego até o final e tenho um requerimento, tenho um protocolo, sim. E ali, nesse momento, eu me dou por ciente de que em 30 dias eu tenho que apresentar a física em PDF. Sim. Quem é que vai ler a PDF? O robô? O robô não sabe ler. Vai direto para um servidor, minha gente. Eu não ouvi isso, viu? Não. Não. Eu não tá? ouvi isso. Não. Mas a gente está aqui para falar a verdade, para ensinar uma prática que funciona. Uma prática... Quem é que obriga você a fazer a autodeclaração eletrônica ou em PDF? Tanto é que o INSS te dá essa possibilidade. Se tu consegue protocolar e depois tu ainda se dá por ciente que em 30 dias tu vai cumprir, é porque é possível, não tem nada de legal aí. É uma tática, técnica, estratégia. Agora, né? deixa eu fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta agora. Isso é quando você tem certeza do direito do seu cliente, né? Sempre. Aqui a gente aqui... isso aí é importante a gente falar. Gente, a gente não inventa segurado especial. Eu, no meu escritório, não invento segurado especial. Ele é ou ele não é. Eu ajudo ele a garimpar provas. Eu vou com ele nos lugares, vamos lá, vamos ver. Porque assim, se ele é segurado especial, gente, ele deixa rastro no caminho. Eu sempre uso essa frase. Porque se a gente deixar rastro... Eu sou advogada hoje. Se eu for em qualquer lugar, preencher qualquer matrícula de filho, vou na igreja, vou comprar uma coisa e tal. Tem ali uma profissão. Eu vou dizer que eu não sou advogada, se eu sou? Não, vai estar lá, eu vou deixar rastro, eu vou deixar pegadas da minha profissão durante a minha vida. Então eu ajudo o meu segurado a trazer, e a gente traz para dentro do processo a prova. Agora, inventar um segurado especial, não, aí nem com uma autodeclaração eletrônica e nem em PDF. Né? Aí tu está fazendo o que o Dr. Cleiton falou aqui no começo da live. Vai ser aí uma predatória. A advocacia predatória. E a gente teve esse papo, aí todo mundo ficou bravo, os advogados ficaram bravos. Nossa, o pessoal lá da justiça está falando que a gente está fazendo advocacia predatória. Mas gente, é movimentar a máquina, prejudicando quem é segurado especial de verdade, o teu cliente que é segurado especial. Né? E fica bom para o advogado? Não fica. E o juiz marca, o juiz lembra do advogado? Esse eu vou interferir. Já sabendo. Calma, a gente causa impressão através do nosso trabalho. A gente deixa a marca ali através do nosso trabalho. Então, assim, se a gente pensa que não está sendo observado... Mas é aquilo que eu falo nos meus vídeos. Olha, uma vez eu falei, quem que gosta de ser manipulado, controlado, induzido ao erro, de alguma forma, né? Se for você no lugar de um colega meu, você vai ter a mesma sensação. O que a gente quer, na verdade, é que as pessoas se esforcem dos 2 lados. Tanto o lado da justiça quanto o lado da advocacia, que está trabalhando para isso. E outra, você valorizando uma petição, eu digo você juiz, o juiz valorizando, juiz a juíza, valorizando uma petição, um trabalho bem feito do advogado, da advogada, a melhor forma que ele tem de fazer isso é exatamente sendo mais rigoroso, mais rigorosa na apreciação daquela galera que está entrando com rodo de processo de todo jeito. Entendeu? Então, se a gente está fazendo isso, pode ter certeza, você que toma esse cuidado, que se prepara, que tem essa visão estratégica, você está sendo prestigiado com esse tipo de procedimento e atitude.
Uma advogada aqui, uma doutora, fez uma pergunta que eu Sim. adorei. Vou replicá-la agora. A mim. Pra ti. Ixi. Opa, pra mim ninguém quer saber que eu já saio falando, ninguém pergunta e eu conto tudo. Ó, o indeferimento sem cumprimento de exigência. Então a pessoa foi lá, né? Ah, Protocolou, já saiu já a cara dele, ele já sabe o que vem. É. A pessoa protocolou o seu processinho e tal, o INSS vem, exigência, o advogado tá dormindo na praia, não arrumou a prova, alguma coisa ele não fez, deixou passar. Indeferido por falta de cumprimento de exigência, certo? Sempre será aplicada a falta de interesse de agir na justiça? não. Tem alguma exceção? A exceção eu não lembro, mas se tem exceção eu não lembro. Porque houve um indeferimento, né? O que acontece é o seguinte, o INSS poderia deferir se a pessoa tivesse... Porque o próprio tema 350, ele diz que não precisa exaurir as instâncias. E se você considerar que a exigência é como se fosse já uma decisão, né, do INSS, e que se você não cumpriu ela depois vem com o indeferimento, porque tem que ter um indeferimento, mas o indeferimento foi por conta da falta de algum documento não apresentado com aquela exigência, há indeferimento e aí está cumprida a exigência do tema 350. Mas, quando eu dei aquela risadinha aqui, não sei o que é o que acontece. Retroativo da petição inicial, meu amigo, minha amiga. Porque você poderia ter feito isso lá no processo administrativo, porque eu tenho certeza que esse pedido que o INSS fez de exigência, no processo o cara vai lá e faz. Vai lá cumprir lá com o Dr. Clay, para ele analisar. Aparece a prova. Exato. O que a gente tem que ter em mente é isso também, tá, gente? A gente judicializa quando a gente está inconformado com uma decisão e a gente deu o nosso máximo, fez o que devia ser feito, o feijão com arroz bem feito. Agora, vai questionar o INSS se tu não fez bem o teu trabalho, então tem que pensar. E eu afirmo, tá? Uma coisa que eu não sei, agora eu vou saber se eu estou afirmando certo ou não. Se eu fosse, que a gente tem que se colocar no lugar, né? Se eu fosse uma juíza, estou lá trabalhando sossegada, entrou um processo para mim, eu começo a pensar, mais o INSS erra pra caramba, hein? Tá louco, se o INSS cumprisse lá a instrução normativa, fizesse o que devia ser feito, eu não ia estar trabalhando tanto aqui nesse tipo de processo. Aí o que eu faço? Vamos ver aonde que o INSS errou agora. Eu ia direto no processo administrativo, minha gente. Agora eu vou te perguntar, a primeira coisa que tu vê é a petição inicial ou é como que esse advogado atuou na esfera administrativa? A petição inicial. É? É. E daí depois é que tu vai no processo É. para ver se aquilo que ele está dizendo é verdade ou mentira. Exato. Ou faltou. A petição inicial, contestação. Geralmente a contestação faz referência a algo que está no processo administrativo. Daí tu vai lá ver se realmente... Ou seja, ele não foge do processo administrativo. Não. Então, minha gente, aquela maneira que tu atuou no administrativo vai ter reflexo na justiça. Com certeza. Eu conheço os advogados e as advogadas que têm esse cuidado no administrativo. E é louvável, porque você percebe o seguinte, o pessoal fez um trabalho bom, porque realmente queria, né? Quem errou foi o INSS, que deveria estar ter concedido, e eu estou aqui fazendo o papel dele. Tu não se sente, às vezes, fazendo o papel do servidor? Sim, porque eu percebo que há ali o esforço da advogada, do advogado, na esfera administrativa, em receber o benefício do cliente. E aí, é aquela coisa, você apela para o interesse das pessoas, não o seu interesse. Porque o que você quer? Claro, o deferimento. Mas qual é o interesse do judiciário como um todo? É desafogar, é diminuir. Então, quando chegam ações que claramente se percebe que o trabalho... primeiro que a gente percebe que tem uma página no processo administrativo que vem com a carteirinha do OAB. Né? Eu já fui advogado. Que já pesa. Né? Eu já fui advogado, sei como é a carteirinha da OAB. Então, quando eu estou passando lá o processo que veio aquela carteirinha ali, teve um advogado no processo administrativo. Opa, peraí. Tem que estar bem feito. E foi essa, né? Aí, isso já é como se fosse Ânimo, já dá né? Você já olha... Tá aí. Tá aí a dica. Vamos falar de storytelling. Tu passou pelo robô. Amém? Amém. Passou pelo robô, vai para o servidor, se não foi concedido de maneira automática.
E agora sim, agora a gente tem que contar uma história. Isso. Né? Aí eu vou deixar o Dr. Cleiton explicar para a gente que história, o que ele precisa entender para conceder na justiça e ver se é o mesmo que o servidor precisa entender, né? Meus anos lá do lado de lá do balcão, para ver se era o mesmo que eu precisava entender quando eu concedia benefício por rural, aposentadoria por idade rural. Bom, vocês me conhecem pelos vídeos que eu tenho postado nas redes sociais aqui. E o que acontece? Ali você está vendo um vídeo de um corte de audiência. Mas quase sempre ou sempre não há detalhe técnico, né, sendo discutido naquele vídeo. Quase sempre é a história de alguém. É algo que aconteceu com a pessoa que está me servindo ali para a formação do meu convencimento. Então, depois de muito tempo, depois de 5 anos trabalhando, ouvindo histórias, acho que eu já devo ter feito aí umas 3.000 audiências, eu percebi que a melhor forma de se convencer de que uma pessoa, principalmente no que diz respeito ao segurado especial, a melhor forma de se convencer é através da narrativa. Essa palavra narrativa ela fica um pouco técnica. Para mim, eu acho melhor usar o storytelling. Por quê? Porque eu sou escritor. Então, eu cheguei aqui na internet como escritor, eu tenho um livro, tenho até uma ficção jurídica, A Espada da Justiça. Vou lançar outro livro agora, em setembro, que é de ficção, né? uma aventura, um romance histórico. Então, eu tenho dentro de mim essa vibe de saber das histórias, porque conto histórias. E, por incrível que pareça, o fato de contar história, e agora eu tenho estudado muito isso, é neurociência na veia, no que diz respeito à persuasão. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que agora começar a dar mais atenção aos fundamentos do storytelling. O que é o storytelling? O que é storytelling jurídico? O que é uma narrativa? O que é um conflito? E isso vai para você bagagem para que você escreva. Não deixe só com o ChatGPT, não deixe só com o modelo de petição inicial que você tem, porque isso vai ser cobrado de você aonde? Na audiência ou então na instrução concentrada. Então, em resumo, é mais ou menos isso, storytelling. Esse é o potencial que eu vejo do ponto de vista de se provar a qualidade de segurado especial. Gente, colocar prova solta, documentos soltos, sem pé nem cabeça, não falar o que aquilo prova, o que aquilo tem de exercício de atividade rural, né? E é a mesma coisa que o servidor tem vendo administrativo também. Não adianta tu jogar a documentação e uma autodeclaração e não explicar quando que começou, o que faz, o que fazia na roça, como é que criava. Por quê? Tu tá na justiça e outra. Existe uma diferença de visão e a gente sabe disso. Somos advogados e atuamos nos benefícios rurais. Existe entendimento diferenciado do administrativo para o judicial. O servidor não vai ficar cara a cara com o teu cliente. O juiz vai. Tá? E aí? Será que história que o teu cliente vai contar lá na frente do juiz? Será que é a mesma que tu contou na tua petição? E tu tem que contar uma história. Então, gente, quando a gente fala disso, de storytelling, cabe tanto para o administrativo quanto para o judicial. O que tu tem que contar? Não, que ele era pequenininho, chorou quando nasceu, depois comeu eu sempre digo, comeu a melancia, cuspiu a semente, nasceu a melancia, já é segurado especial? Não, é a vida pregressa rural. Começou, como é que começou? Sozinho, com o pai, com a mãe, quem fazia parte? Como é que era esse exercício da atividade rural? Uma cronologia para que o juiz entenda se ele saiu do exercício da atividade, se ele voltou, se ele foi servir o exército, se ele voltou, sabe? Que tenha uma sequência, né? Então, tu vai contar a história e vai contar detalhes importantes que o Inês não conta. Não. Pode ter lá... Disso, mas... Exato. Vínculo urbano. Mas o que foi esse vínculo urbano? O que foi esse vínculo? Saiu daqui, foi para São Paulo. Tentar a vida, não conseguiu. É muito diferente de tu ter um quinis ali com um vínculo urbano em aberto. Ou um vínculo urbano por 6 meses. Vínculo urbano por 6 meses descaracteriza o ano lá. Vai descaracterizar, vai dar problema. E aí? É quando tu conta para o juiz. Ele foi, tentou, não deu certo, voltou. Tá?
Faz toda a diferença. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui falando. Está dando a dica prática. Então, vamos prestar atenção. Vamos fazer, gente. Né? Eu fui servidora, eu concedi indeferia lá do outro lado. Depois passava pelo robô. Estou te dizendo o que acontece. Aqui vê isso todo dia. Então, não tem desculpa para a gente não fazer o básico bem feito e para ficar só criticando os indeferimentos, tá? Só malhando o robô. Então, a gente precisa também ter uma postura de advogado. Não só na justiça, como a gente tem, mas exercer a advocacia no processo administrativo também. Porque requerimento por requerimento, o segurado da entrada sozinho. Para que precisa de advogado, não é assim? Para você exercer atividade lá no INSS também. Fazer, o povo está falando aqui, fazer a trilha do milho. É isso! É isso, é isso. O juiz, o servidor lá que está analisando, precisa entender qual é a trilha do milho, o que acontece. Aí eu me lembro que quando tinha a entrevista rural, eu fui lá colocada no INSS e tal, e eu aprendi a fazer JA, entrevista rural. Não sabia nada de roça. Mas eu tinha que perguntar. O que eu ia perguntar? Eu perguntava, quantos ovos dá uma galinha? Eu perguntava, juro. Tá? Quantos ovos dá uma galinha? Aí perguntava, qual o tamanho do pé de feijão? Gente, aí tá, a pessoa ia embora. Quando eu ia analisar, 2 ovos, 7 ovos, 10 ovos. Pra mim não fazia diferença nenhuma, porque eu não sabia quantos ovos dava uma galinha. Tá? Aí tamanho do pé de feijão. Se dissesse pra mim 2 centímetros, 10 centímetros, 1,5 metro, e aí? Eu não sei quanto é. A pessoa pode responder qualquer coisa e aí? Então o INSS é muito focado em documentos, tá? Provas documentais mesmo. Na justiça a gente tem essa flexibilidade. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Mas assim, o juiz conversa, o juiz pesquisa, o juiz cutuca. Então, quando ele pergunta quantas tarefas, né? Qual o tamanho da terra, pergunta quanto tempo botou lá o pé do feijão, quanto tempo demora para tu colher o feijão, é porque ele já estudou, minha gente. É porque ele sabe o porquê, né? O porquê, quão importante é aquela resposta. Então, tem que focar nisso também. E isso é contar a história. E faz a diferença, né? Bora lá. E agora, o que está pegando? O que está acontecendo? Qual a novidade? Tem alguns lugares, outros não tem. E a gente precisa de dicas para isso, para que a gente use essa ferramenta que está chegando também, que é quase um robô, né? Vem quase pronto ali para o juiz, vem quase pronto. Então, assim, se o juiz está reclamando, se o juiz está reclamando, às vezes, né, que está fazendo o trabalho do INSS, do servidor, né? Que isso? Que isso? Que isso? E agora? E agora? Tá? Vamos empurrar. Vamos e agora? vocês. Vamos empurrar. Instrução concentrada. Olha que responsabilidade e que trunfo que o advogado tem na mão agora. Isso, Então, eu vou deixar aqui, ó, quem tem de falar. Muito resumidamente. O que acontece, pessoal? A gente sabe que hoje o INSS é o maior litigante da Justiça Federal. Disparado é o que tem mais processos e ações. E os processos vão, né, se amontoando, são mais as instâncias, mas nos servidores, os dados dos processos dos servidores da Justiça Federal. E aí, o CJF, que é um órgão que fica em Brasília, que tem essa missão de uniformizar alguma parte normativa do nosso trabalho, da nossa atividade como juiz, baixou uma resolução, a Resolução 1/2025, agora esse ano, recomendando e dizendo como vai ser a instrução concentrada. Que nada mais é, né, do que uma série de atos que vão ser feitos pelo advogado, né? Na verdade, a parte e o advogado assistindo para a produção de prova. Prova essa que substitui a audiência de instrução e julgamento. Então, né, como você, que antigamente chegava no caixa eletrônico do McDonald's lá e pediu, e agora você vai num totem, né, você passa no supermercado, você passa num totem também, é mais ou menos isso. Né? Você agora vai produzir, você mesmo vai produzir a prova. Vai poder produzir a prova. Se não é lei, é só uma recomendação. Algumas sessões judiciárias já implantaram, outras estão em fase de implantação, né, para poder ver se anda mais rápido, porque os processos ficam demorando demais. Tem processo de 1 ano, 2 anos para marcar a audiência. E aí,
A gente brinca, né? Ah, o juiz faz o trabalho do INSS. Ah, agora o advogado vai fazer o trabalho do Eu juiz. não falei, eu não sou boba de falar, só dei a dica, só larguei. A gente brinca, ah, agora o advogado vai fazer o trabalho do juiz. Bom, você quer esperar mais? É aquela frase, me ajuda a te ajudar, faça. Se ele quiser fazer, faça. Tá na tua mão. Eu não queria que fosse assim. Eu queria fazer algo. Eu gosto de fazer audiência. Tem muitos colegas também que não estão com. Assim, não chega a não concordar, né? Mas assim, tem as suas críticas, como tudo que aparece de novo, é invado de críticas e posições favoráveis e contras. Agora, o que acontece? Tem lugar que tem processo. Bota aí no comentário se é o lugar, se é o seu caso. Tem lugar que tem processo com 2 anos para marcar audiência. O seu cliente vai esperar mais? Tem como esperar mais? Então, é um problema. Sabe aqueles problemas insolúveis que a sociedade impõe e que a gente fica procurando soluções? Essa foi uma solução encontrada. E como é que funciona isso? Você vai fazer um vídeo. Você faz um vídeo, tá lá. Compra uma câmera boa, igual isso, essa aqui, põe no estúdio assim, né? Você Ou faz. não? Mas eu digo porque tem que ficar uma coisa bem feita. Porque a gente, tem que ser bem feito. Mas a gente também tem que deixar claro que tem muito advogado que faz isso mesmo, tá? Só que tem, a resolução tem várias coisas, vários detalhes que você tem que prestar atenção. Não vai dar tempo a gente falar sobre tudo da resolução, certo? Mas você tem que prestar atenção. Alguns locais fazem diferente. Nem todos seguem o que tem na resolução. A resolução não é uma recomendação, né? Ele se recomenda que se faça daquela forma. Tem seus fundamentos no negócio jurídico processual, a inovação do Código de Processo Civil de 2015, esse artigo 190, salvo engano. E o que acontece? Você grava um vídeo, certo? Um vídeo com o depoimento do seu cliente. Você grava vídeo também com o depoimento das testemunhas, fazendo exatamente o que se faz dentro de uma sala de audiência. Aí vem todas as especificações, o vídeo tem que ter uma qualidade boa, não pode ter corte, não pode ter edição, certo? Fotos também você vai poder utilizar. O vídeo, as perguntas, tem lá uma série de perguntas que são feitas. Né? Então, são as obrigatórias. Que é como se o juiz estivesse ali questionando o teu cliente. Então, tem perguntas que são decisivas para ele também reconhecer o direito. Então, não adianta só devagar lá, só que ele responda aquelas que tu quer. Né? Então, existem as perguntas obrigatórias. Isso. E aí também, para poder até dar uma noção assim, de que o documento, o vídeo, no caso, é feito com uma veracidade. Você faz no local do segurado onde ele mora. Né? Então, ele vai estar lá no ambiente dele, no local de trabalho dele, porque o servidor vai pedir, tem que estar sendo servidor. Servidor não, segurado. Né? Então, você está gravando lá o vídeo no ambiente dele, com todas as especificações que tem na resolução do CJF, e seguindo isso, você junta no processo. E aí, isso vai passar por uma análise para ver se também foi feita de acordo com a resolução primeiro. Exato. Né? E veja, isso é uma opção. Eu acabei esquecendo de falar, certo? É uma opção. Você não é obrigado, certo? Você não é obrigado. Eu quero ir para audiência. Beleza, vai para audiência. Tá certo? Vai para audiência. Não é obrigação. Agora, se você escolheu, aí você depois não pode reclamar que não, quando vier a sentença de improcedência. Que não teve isso, errou. Cerceamento de defesa. Não pode alegar que o cerceamento de defesa, etc. Tal, porque a pessoa faz um compromisso, presta um compromisso de que aceita a decisão que vier, né, após a análise desses vídeos. É uma coisa que vem, então está sendo testada, está funcionando ainda em alguns locais, há resistência em outros, é tudo muito incipiente, a gente não pode dizer que vai ser a tendência a curto prazo, mas eu tenho certeza que a médio e longo prazo é o nosso futuro ainda. É isso. E aqui, minha gente, quando a gente fala, vamos fazer o trabalho do juiz agora, as perguntas para testemunho, olha pelo lado bom, tu vai questionar as testemunhas. A responsabilidade. Exatamente. Então, assim, gente, é um trunfo que, se bem utilizado, ganha o teu processo, né? Tu tem mais chance de concessão ainda do que ficar lá, não sei o que o juiz vai perguntar,
Não sei, ali tu já sabe. Tem as perguntas obrigatórias e tem as que você entende que são importantes para solucionar o caso, para comprovar o direito. Tá? Então, ótimas dicas de instrução concentrada. Tem muita gente que questiona essa questão, quando a gente conversou ali do processo administrativo, eu preciso entrar com recurso administrativo, eu já posso judicializar. Tu pode judicializar diante de um indeferimento, tá? Agora, se você precisa comprovar, se você precisa mostrar, por exemplo, diante aí da possibilidade da instrução concentrada, vou mostrar o local, vou mostrar onde ele trabalha aqui, vou realmente comprovar que o meu segurado é segurado especial e não tem documento. Por isso que eu trago para dentro do meu processo a testemunha. Eu vou para a justiça. Por quê? Porque lá no INSS ninguém quer saber, tá? Da tua instrução concentrada. Não existe. Tu pode... Foto e vídeo não serve para dentro do teu processo. CRPS também não. Então, aí, gente, tem que agir com estratégia. Ver o que está acontecendo na justiça, ver o que está acontecendo no administrativo para tu tomar essa decisão. Porque a gente já sabe que os dois ao mesmo tempo não pode, né? E estamos chegando no final já. A gente acha que já deu bastante dicas aqui para vocês. Já passou mais de uma hora de live aqui, né? Quero fazer uma pergunta reta e direta para ti. Quantos benefícios rurais você já perdeu por causa de detalhes que poderiam ser evitados? Eu, muitos, tá? Muitos. Inclusive, agora, com esses 3 indeferimentos que eu tive há 2 semanas atrás do robô, eu fiquei inconformada, eu fiquei com sangue nos olhos com relação a isso. Quantas vezes você sentiu, acha, tem certeza, olhou, ele é segurado especial, tem direito, e o INSS, o judiciário, Foi lá. Conhece, muitos advogados conhece, vai lá na casa, ganha galinha de honorário. Quer prova maior que tu tem um segurado especial na tua vida? Já ganhou galinha? Já ganhou banana? Né? Caixa de banana? Tu tem um segurado especial, cadê a prova? Isso revolta muita gente. Muito. Então, minha gente, nós viemos aqui para apresentar uma novidade para vocês. Eu vou apresentar uma novidade para vocês, tá? A gente ficou falando aqui mais de 1 hora, mas a gente não pode ficar aqui, né? Mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Então, a gente pensou em trazer essa novidade para vocês, que é um curso de aposentadoria rural de alta performance em concessões administrativas e rurais e judiciais, que a gente vai focar exatamente nisso que a gente está fazendo aqui. Trazendo a realidade, trazendo a prática, a nossa experiência, né? O que dá certo no meu escritório, quais as estratégias que a gente utiliza para ter a concessão, concessões automáticas, a questão do robô, enfim. É um curso para quem não quer perder para a máquina, porque eu não quero, não vou, e já tenho as estratégias certas para que eu não fique frustrada com esse robô. Para quem cansou de indeferimentos indevidos, tem o segurado aqui, assegurado, isso que a gente comentou agora, e vem o indeferimento. Para quem quer garantir o melhor direito pro segurado, tá? Então, vou falar rapidamente aqui o que você vai aprender lá com a gente. Vão ser mais de 25 horas. A gente ficou 1 hora aqui, 25 horas, tá? 25 horas de curso. Como estruturar a prova para o INSS, para o judicial, como montar as petições administrativas e judiciais imbatíveis com raciocínio estratégico, utilizando o storytelling, as técnicas de storytelling. Nós vamos ter uma aula de storytelling? Eu queria uma aula tua de storytelling. Pois essa é a minha missão. Porque, como eu disse, eu sou escritor, eu gosto de fazer, escrever, falar sobre história, falar sobre pessoas, e você vai entender a importância que é ter um protagonista no seu processo. Certo? Não vou ensinar como faz processo, não vou ensinar, não. Mas você vai saber a importância de contar uma história. De narrar, de demonstrar o direito, aquele direito que convence, que está na cara do gol, só é o juiz olhar lá e sou obrigada a conceder que está aqui. É isso que eu quero aprender, eu quero essa aula, Como conduzir audiências com segurança, mesmo nos casos em que a prova parece frágil. Às vezes tu tem uma prova frágil, mas tu tem uma testemunha forte, ou tu consegue juntar 2 provas frágeis e tornar ela um instrumento poderoso ali na hora de uma audiência. Transformar indeferimentos em concessões usando uma metodologia que dá certo para mim, dá certo nos nossos escritórios, meu, do Tássio, chancelada pelo Dr. Cleiton, que é isso que a gente conversou agora.
A gente divergiu em alguma coisa? Para tu não chancelar o que eu estou falando aqui? Não. Não, né? Então é isso que eu estou falando. Quando a gente tem resultado, né, fica mais fácil a gente ter a estratégia. Eu sempre falo, está muito na moda a gente usar esse termo estratégia, né? Todo mundo tem estratégia para ensinar, todo mundo tem estratégia. Só que quem tem a verdadeira estratégia, gente, é quem tem resultado, é quem estuda, é quem entende como é que funciona, né? Qual o funcionamento. Como a gente viu aqui, o robô, eu uso uma estratégia. Preciso entender como é que ele trabalha no processo. Para o servidor, outra estratégia. Para judicializar, outra estratégia. Para o recurso do CRTS, é outra estratégia. Então, antes de eu ter uma estratégia matadora, eu tenho que ter conhecimento sólido, experiência. Tá? Então, a gente vai fazer isso para vocês também. 4 módulos, mais de 25 horas aula, aulas práticas ao vivo que ficam gravadas, aulas gravadas. E vamos fazer 2 sessões. Eu tinha falado uma. Eu tinha concordado com uma, de ajudar. Uma só. Mas vamos fazer 2 sessões, tipo essa aqui, ó. Aí, né? coloca ao vivo que eu não tenho como dizer não, Estratégias ao vivo. Não, eu falo ao vivo e aí aqui vai ser ao vivo também. Eu não gosto de coisa gravada. Você falou uma. Não, vamos fazer uma. Aí agora você está dizendo que vai ser 2. Eu não tenho como dizer não. Na frente de 500 pessoas, né? Não, e ao vivo é o que a gente faz esse tipo de pergunta e não tem como ensaiar. É isso que a gente quer. Então, vamos ter 2 sessões dessas estratégicas aqui, ó, ao vivo com o Dr. Cleiton e comigo, para a gente mostrar para vocês como que é o campo de batalha mesmo e como que a gente faz para aplicar tudo isso que a gente falou em casos reais, né? Em casos concretos, que é aquele que bate aí no teu escritório. Aí você deve estar perguntando quanto é, o que vai ganhar, o que não sei o quê. Então, para vocês que estão aqui, para quem não está aqui, mas só pelo prazo de 24 horas, a gente tem condições diferenciadas, né? Para quem garantir a vaga em até 24 horas, que é o checklist do requerimento de alta performance, modelo de petição comentado, passo a passo, né? O grupo exclusivo de suporte comigo durante 30 dias, nós vamos falar, você tira a tua dúvida, né? Eu te respondo e tal. Condição especial de lançamento por 24 horas. Que condição especial é? Tu não encontra, tu nem sabia, né? Mas tu não encontra, já não chega nesses detalhes. Não existe curso com essa qualidade, nem com qualidade inferior, tá? Com essa, não tem. Mas inferior com esse preço, tá, gente? Pode pesquisar, tem. 497 à vista, ou 12 de 48,42. Não tem curso com essa entrega de 25 horas de aula, com 2 sessões dessas aqui, ó, que a gente vai fazer, antes era uma, né, por esse preço, por esse valor. Valor vale muito, mas com esse preço aqui, né? E aí, ainda para vocês, durante o prazo de 24 horas, o curso mais o e-book bombadaço que tá de aposentadoria por idade rural, 597, tá? Vamos virar o lote amanhã às... Vou gritar para ela. Juliana, é amanhã às 8h30. É amanhã às 8h30, pode gritar. Ela fez assim, ó, só. Não gritou não, tá? Responde aí, amanhã às 8h30. Responda. Lote. Grita, o lote vira amanhã que horas? Ela tá rindo ali, mas é às 8h30. É 8h30. Aí, é 8h30, viu? É até 8h30. Eu tava aqui amanhã às 19 horas, mas como eu estou dando 8h30, vai virar às 8h30. 24 horas, é. E aí é o seguinte, gente, conversamos um monte aqui. Foi. Né? A gente tentou trazer o máximo, a gente prometeu uma horinha aqui de aula daquela, né, com tudo que a gente tem. E aí é aquela coisa, você pode estar aí do outro lado tentando, colecionando aí os seus indeferimentos, ou você pode se tornar esse advogado que vence não apenas o robô, né, mas o processo, vence o processo. E a escolha é tua, que está aí do outro lado. Então, durante 24 horas, a gente garante esse valor até amanhã às 8h30 e depois o lote muda, tá? É um outro valor, sem as condições, sem os bônus, e a gente espera que todo mundo esteja conosco, com a gente aí nessas 25 horas de muito conteúdo prático, com esse curso que é inédito, são 2 visões, são 2 vivências, e que se convergem na questão da prática, do resultado, né? E da entrega que o advogado tem que ter também, não só no administrativo, mas na justiça também, para ter melhores resultados, né? Para não ficar 1 ano, 2, 3 tentando.
eu sempre digo, gente, aquela coleção de indeferimento, ela causa um negócio no servidor, lá dentro do INSS. Eu pegava o processo quando eu via um indeferido, 2 indeferidos. Por que eu vou conceder agora? Né? Na justiça, a gente não tem tanto esse problema, porque existe a coisa julgada. Né? Agora, será que essa questão do robô já não torna discutível essa coisa julgada? Quando vem indeferido pelo robô? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Vamos falar no curso agora, na nossa nova gestão estratégica, tá bom? E é isso, né? Vamos agradecer o nosso povo aqui. Tem quantas pessoas aí? Não sei quantas pessoas tem, gente. 153 Na live? na live. Não, na No YouTube. 155 aqui. E no YouTube? Tem 450. 455 pessoas. Gente, bora lá. O link já tá aqui. O pessoal tá soltando o link aqui nos comentários já. Então corram para lá. 8h30 amanhã acaba essas condições, esses bônus, tudo que a gente preparou para vocês. O pessoal tá pedindo cupom do PAP e Autores. Depois a Juliana manda, que é o de São Paulo, né? Doutora Ângela está falando, teve 511 pessoas, excelente. É só para advogado? Não, estou atuando no administrativo, né? E tu quer aprender mais, fica à vontade aí também. A gente fala para advogado, mas a gente sabe que às vezes até o segurado. Sabia que às vezes tem um segurado que faz um processo administrativo previdenciário, às vezes mais bem feito que o nosso colega, gente? Então, para tu não passar esse carão, bora com a gente aí, né? O que mais que tem aqui? Obrigada, doutora Rita, dizendo que foi ótimo, muito esclarecedor. Gratidão por tanto conhecimento. Apenas aproveite. A professora vai ensinar a preencher a autodeclaração eletrônica. É uma aula só para isso. E para fugir do robô também. Estamos lá junto nessa aula, né? O professor Cleiton vai falar, né, da autodeclaração eletrônica, mas a gente vai falar das falhas. Tu lê a autodeclaração eletrônica? Leio. Tu lê a petição administrativa? Lá no processo administrativo? Não. É Só porque ela repete, a petição inicial quase que repete, né? Ninguém faz diferente. Só acrescenta a DR, né, e a data e indeferimento. Né, faz alguma diferença. Obrigada, doutora Jéssica. Que bom. Esperamos todo mundo, então, né? Ó, a Juliana está dizendo aqui que vai botar o link lá no grupo de WhatsApp. Todo mundo se inscreveu no WhatsApp. Tem muita gente que não ficou com a gente na nossa aula aqui do YouTube ao vivo. A gente vai pensar se vai botar... A gente vai pensar se vai colocar essa aula para rodar amanhã no YouTube, tá, gente? Vamos pensar, porque também a gente tem que dar, né? Quem recebeu Garantir. o link, manda um direct. Oi? Quem não recebeu o link, manda mensagem direct. Quem não recebeu o link do curso, manda mensagem no direct para garantir o bônus e o valor. Na bio do Insta vai estar o link. Na bio do Insta do professor Cleiton, na bio do meu Insta, vai estar o link. Então, tem essa chance aí para aproveitar, mas não esquece que até amanhã. Aqui, ó, Juliana! 8h30. Aê! Até amanhã, às 8h30, tá? Doutor Cleiton, muito obrigada pela parceria, pela confiança. Hoje não vou chorar, eu sempre choro. Mas não vou chorar que eu parceiro, eles estão aqui, ó, em Balneário. A gente vai passear, vai dar uma conversada. Vamos estudar também, vamos colocar isso aqui tudo em prática aqui, ó, combinar umas surpresas daquelas para vocês que vocês merecem. Obrigada para vocês também pela confiança, por estarem aqui com a gente. Ficamos aqui 1h30, né, conversando sobre a entrega, sobre aquilo que interessa e sobre ter algo realmente que transforma a vida da advocacia, consequentemente transforma a vida aí do segurado especial, né, pelos quais vocês são responsáveis. Né? Eu também agradeço demais esse convite, essa parceria que a gente tem feito como professor de Direito Previdenciário, também como professor de Storytelling, que é uma área que eu amo demais e eu precisava colocar em prática, não que eu coloque em prática, mas eu precisava ensinar, né? Porque quando você sabe alguma coisa e fica só para você, não se realiza. Né? Então, é uma forma que eu tenho de me realizar, explicando para você, passando para você esse conhecimento sobre esse assunto storytelling e combinar ele com o direito previdenciário. Tem coisa melhor para mim? Não tem. Não tem. E pra gente que aprende. Tem coisa melhor para você que está aí do outro lado? Né?
Então a gente também não tem, porque a gente vai beber do conhecimento direto na fonte, né? Direto em quem está lá de olho. Né? E essa questão que a gente traz, é uma novidade do storytelling, é o que dá resultado, é o teu diferencial, para tudo. Então, assim, tem muita gente que questiona, mas tem o chat GPT, gente. Tem. Vá na audiência. E leva ele junto. Vá. Se a gente está querendo banir o robô, vem esse papo de chat GPT. Vá na audiência com o chat. Peraí, excelência, deixa eu perguntar o chat GPT aqui. O que é para eu falar, o que é para eu perguntar, né? Gente, um beijo para vocês, boa noite. Não esqueçam que Deus carrega a gente sempre no colo. Até a próxima. E bora lá para o nosso curso de aposentadoria por idade rural de alta performance. Estaremos esperando vocês. Valeu. Até que horas, Juliana? 8h30. É isso aí. Encerra aí. Valeu, pessoal.